Olá, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos neste momento tão importante, significativo, porque destaca o início de uma outra etapa de lançamento de novos cursos, os cursos para a rede estadual, preparatórios, processos seletivos. A proposta de hoje, então, é conversar um pouco, apresentar, na verdade, os dois documentos que nós temos como síntese do currículo base do território catarinense. Eu me refiro ao documento Currículo Base do Território Catarinense da Educação Infantil e Ensino Fundamental e o Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense. Para ajudar a encaminhar essa apresentação, eu organizei alguns slides que, a partir deles, então, eu vou encaminhando as minhas falas. O currículo base, então, do território catarinense. Eu inicio essa conversa situando a palavra currículo em vários outros documentos, ela em si ou outros substantivos que se referem também à palavra currículo. Entre os documentos nacionais, nós vamos ter os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Já entre os documentos do Estado de Santa Catarina, nós vamos ter a Proposta Curricular de Santa Catarina, suas diversas versões, volumes, e o Currículo Base do Território Catarinense, que é aqui o documento que integra a nossa discussão. Trago também das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, em seu artigo 13º, o conceito, uma definição de currículo para situar de que lugar eu estou falando. Então, entendendo o currículo como esse conjunto de valores e práticas que vão proporcionar tanto a produção quanto a socialização de significados no espaço social e que, desta forma, contribui intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. Assim é que o currículo base do território catarinense se encontra alicerçado na Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, é este documento que vai definir quais são as aprendizagens essenciais que todos os educandos devem desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica. É também a Base Nacional Comum Curricular uma referência nacional e obrigatória para a formulação e reformulação dos currículos, tanto dos sistemas e das redes escolares dos estados, Distrito Federal e dos municípios, desencadeando também a reformulação das propostas pedagógicas das escolas. Assim é que, a partir do ano de 2017, o currículo base do território catarinense começou a ser pensado. Ele é fruto de um trabalho coletivo de diferentes instituições envolvidas neste momento e que vão, então, contribuir significativamente para a elaboração desses dois documentos, o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense e o Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense. Nós vamos primeiro apresentar o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, porque foi o documento que foi concluído
né, em 2019. Este documento, o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, já em sua introdução, aponta, né, 4 elementos que vão, então, servir como reflexão. A primeira questão que aparece, né, na sua introdução é a afirmativa de que esse documento foi elaborado com a participação de muitas pessoas. Depois vai apontar, ainda na sua introdução, que esse documento ajudar-lhe-á a pensar sobre o que e como ensinar. Aponta ainda este documento que não vai dizer o que fazer. Então, ele não traz as receitas, não traz receitas prontas. Por último, enquanto elemento da introdução, este documento fez escolhas. Vamos, então, né, apresentar também um pouco de cada um desses 4 elementos. No que se refere, né, a este documento elaborado com a participação de muitas pessoas, significa que em 2018, nesse contexto de elaboração, houve um processo de inscrição, de seleção de vários profissionais da educação, tanto das redes municipais, né, do estado de Santa Catarina, quanto da rede estadual. A partir dessa inscrição, houve todo um processo de seleção que culminou em 2019 com seminários, com a participação de mais de 500 profissionais da educação, onde houve a sistematização e finalização do currículo. Neste processo, então, né, eu tive a felicidade de participar desse momento rico e de muita aprendizagem. Na introdução, ainda, enquanto segundo elemento, a resposta, né, a reflexão, esse documento ajudar-lhe-á a pensar sobre o que e como ensinar. Desta forma, né, na sua página 19, aponta que este documento, o Currículo Base do Território Catarinense, alicerça-se no princípio da educação integral, que vem como referência, né, também já da BNCC, da Base Nacional, e vai afirmar também que é por meio da educação integral que vai ser promovida a formação que visa a cidadania, a emancipação e a liberdade como processos ativos e críticos que vão possibilitar ao estudante, ou seja, aos estudantes do estado de Santa Catarina, o pleno desenvolvimento e a apropriação do conhecimento e da cultura historicamente construídos. Promovem também o protagonismo de seu percurso formativo. No que se refere ao percurso formativo, também destacado na introdução do Currículo Base do Território Catarinense, afirma que implica compreender a educação básica como esse movimento contínuo de aprendizagens, que vai desencadear, né, um percurso formativo que serve para a elaboração de conhecimentos. Esses conhecimentos vão se tornando cada vez mais complexos, né, de maneira orgânica e progressiva. O percurso formativo, então, é um contínuo que se dá ao longo da vida escolar, tanto quanto ao longo da vida. Significa, assim, considerar que a singularidade dos tempos e dos modos de aprendizagem dos diferentes sujeitos que participam desse processo está ali, né, enquanto significado. A introdução, né, enquanto terceiro elemento, aponta as escolhas feitas, né, na elaboração desse documento. Uma primeira escolha é quanto à diversidade como princípio formativo, e traz, então, as compreensões fundamentais para poder fundamentar, né, dessa forma, todo o documento, os seus capítulos, né. Uma outra escolha foi quanto ao processo de alfabetização, que vai além da abordagem de todos os componentes curriculares que é feita neste documento e enfatiza, assim, os aspectos relacionados à apropriação da linguagem escrita. Por fim,
né? Esse documento fez uma outra escolha ainda com relação aos componentes curriculares, que vão trazer em cada um dos seus capítulos indicações metodológicas e reflexões sobre o processo de avaliação. Ainda na introdução, né, por último elemento, esse documento ele não lhe dirá o que fazer, então as receitas que não vêm, mas sim orientações. Orientações porque é necessário traduzir, né, para colocar em prática. É necessário também que essas orientações elas sejam mediadas, que elas sejam analisadas, revisitadas, revistas por todos os profissionais da educação do estado de Santa Catarina. O objetivo, então, é que este material, o currículo base do território catarinense, ele sirva como subsídio, como indicação, né, e orientações para apoiar o planejamento de ensino do cotidiano das escolas do território catarinense. Um outro elemento, né, que aparece após a apresentação, introdução do currículo base do território catarinense, são fundamentos para ler este documento, onde retoma, né, as concepções trazidas na Base Nacional Comum Curricular. Então, para ler e entender o currículo base do território catarinense, é necessário retomar, né, elementos trazidos na Base Nacional Comum Curricular. O primeiro elemento são as 10 competências gerais, né, competências estas que servem para toda a educação básica. Desta forma, como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é apresentada com os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, com os seus campos de experiências, o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. E ainda o campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Contempla também, né, na organização da educação infantil, né, as diferentes faixas etárias ou grupos etários, né, divididos em 3, né, onde são apresentados os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Assim também, desta forma, organizado, é importante retomar lá da Base Nacional Comum Curricular, trazendo aqui para o currículo base do território catarinense, a organização do ensino fundamental em áreas do conhecimento, as 5 grandes áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, dividido, né, o ensino fundamental em componentes curriculares. Componentes curriculares estes que servem, né, para organizar os anos iniciais do ensino fundamental, como também os anos finais do ensino fundamental. Um outro elemento ainda para ler este documento são apontados, né, algumas referências, reflexões que devem ser feitas para complementar, né, a elaboração dos projetos políticos pedagógicos das escolas. Um primeiro elemento é que o currículo ele precisa apontar para o trabalho com tecnologias para aprendizagem, apresentada, então, no currículo base do território catarinense, inclusive como um exemplo, né, de como estar organizando esse inserimento do trabalho com as tecnologias, né, ao longo de toda a educação básica. Traz também os temas contemporâneos transversais, né, os temas contemporâneos que vêm também da BNCC, e que contemplam, enquanto temas, o meio ambiente, a economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Na sequência,
O primeiro capítulo, então, do currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense, traz esse título marcante, trazendo a diversidade como princípio formativo na educação básica. Fundamenta-se este capítulo na ideia de que os processos de ensino e de aprendizagem, eles reconhecendo no ser humano as suas especificidades, suas potencialidades e suas possibilidades como forma de acessar as expectativas que esses sujeitos, os alunos da educação básica, têm. Contempla também este capítulo que leva em conta a diversidade como princípio formativo na educação básica, o entendimento de que esta diversidade repercute necessariamente em todos os elementos do processo pedagógico, nos conteúdos, na organização curricular, nos tempos e nos espaços escolares, no modelo adotado para a gestão e também para avaliação, nos materiais didáticos, na formação inicial e continuada dos profissionais da educação, nas relações humanas, no sujeito da educação e no modelo de sociedade que a escola ajuda a construir e que define lá no seu projeto político-pedagógico. A diversidade como princípio formativo na educação básica, ela então vai ser subdividida em subtítulos que que contemplam as temáticas de educação ambiental formal, educação para as relações étnico-raciais, como também as modalidades, educação de pessoas jovens, adultas e idosos, educação escolar quilombola, educação escolar indígena. A educação escolar do campo é também contemplada enquanto modalidade, e ainda a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Esses elementos todos, então, contemplam este primeiro capítulo que leva a diversidade como princípio formativo na educação básica. O segundo capítulo do currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense trazem a educação infantil como etapa a ser fundamentada. Dividida e organizada, então, num texto introdutório, depois traz e contextualiza a educação infantil no território catarinense, e, por último, apresenta, na forma de 2 apêndices, os organizadores curriculares, por campo de experiências e por grupos etários. Terceiro elemento ou capítulo do currículo base se refere à alfabetização, trazendo o processo de alfabetização e letramento como um subtítulo, onde questiona quem são as crianças que chegam aos anos iniciais do ensino fundamental, aos 6 anos de idade, essa concepção que fundamenta a alfabetização e letramento. Questiona também como estas crianças aprendem a ler e escrever e como elas se apropriam do sistema de escrita. Questiona, por fim, como o professor alfabetizador conduz o percurso formativo desses sujeitos em processo de alfabetização, de modo que eles possam se apropriar da leitura e da escrita. Ainda com relação à alfabetização, mais especificamente sobre o processo de alfabetização e letramento, entende o trabalho com a língua em situações reais de uso, a materialidade do texto, sobre diferentes gêneros discursivos, tanto orais quanto escritos, passa então a ser a base tanto para a alfabetização quanto para o letramento. Em seguida, apresenta neste capítulo o organizador curricular para a alfabetização, primeiro e segundos anos do ensino fundamental. O quarto capítulo apresenta a área de linguagens, iniciando pelo componente curricular de língua portuguesa, com seu texto introdutório,
os fundamentos teórico-metodológicos e a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, que também é discutida nesse capítulo. Por fim, apresenta um apêndice, né, da língua portuguesa com os seus objetos de conhecimento, habilidades e conteúdos, primeiro dos anos iniciais do ensino fundamental e depois dos anos finais do ensino fundamental. Ainda fazendo parte da área de linguagens, é apresentado o componente curricular arte, seu texto introdutório, a metodologia e os processos de ensinar e aprender na disciplina de arte. Por fim, o apêndice Arte no Ensino Fundamental, com as suas unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e conteúdos. Também como elemento, componente curricular da área de linguagens, é apresentada a educação física, com seu texto introdutório, a discussão da educação física e a diversidade como princípio formativo, a avaliação no ensino da educação física escolar e, por último, a educação física no ensino fundamental, as unidades temáticas, objetos de conhecimento, conteúdos e habilidades. A língua inglesa, como último componente curricular da área de linguagem, apresenta, então, a língua inglesa como raciocínio, reflexão e potencialização do senso crítico e as indicações metodológicas. Por fim, apresenta o apêndice da língua inglesa, com as suas unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades dos anos finais do ensino fundamental. O quinto capítulo traz a área de matemática, e também o componente curricular de matemática, com seu texto introdutório, as competências, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, os encaminhamentos para as indicações metodológicas e discute no final, apontamentos sobre a avaliação dentro desta área, ou da área de matemática. O sexto capítulo apresenta a área de ciências da natureza, apresentando então também a ciência, seu texto introdutório, as indicações metodológicas e o apêndice, que contempla ciências da natureza nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. A geografia e a história são apresentados como componentes curriculares que compõem a área de ciências humanas, a geografia e seu apêndice, com as unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e conteúdos dos anos iniciais e finais, e o mesmo acontece com o componente curricular de história, que tem ainda um texto introdutório. O ensino religioso, o último capítulo e também área contemplada no currículo base da educação infantil e ensino fundamental do território catarinense, que traz, então, um texto introdutório, indicações metodológicas, reflexões sobre a avaliação neste componente curricular, que também é área, e apresenta, então, o apêndice também, do ensino religioso, com as suas unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e conteúdos, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais do ensino fundamental. Concluída a apresentação do currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense, passemos agora à apresentação de como está organizado o currículo base do ensino médio do território catarinense. Este documento, o currículo base do ensino médio do território catarinense, ele está organizado em 4 cadernos, o caderno 1, 2 e 3, e um portfólio de componentes curriculares eletivos. Na apresentação, assim como o currículo base da educação infantil do ensino fundamental do território catarinense, o documento do ensino médio
também, né, se posiciona e ressalta a importância da participação de muitas pessoas na sua elaboração. Além de todas as entidades que também trabalharam no primeiro documento, nós vamos ter, né, em 2019, a realização dos seminários. Os seminários foram programados para serem presenciais, né, na elaboração do currículo do ensino médio, mas com a pandemia, os seminários aconteceram de forma remota e envolveram mais de 250 profissionais da educação para a sistematização e finalização do currículo do ensino médio do território catarinense. Em seu caderno primeiro, o currículo base do ensino médio do território catarinense, ele apresenta as disposições gerais. Tem um texto introdutório, né, com essas disposições gerais do currículo base do ensino médio do território catarinense. A introdução, né, apresenta a perspectiva do percurso formativo da educação básica. Depois traz, ainda no caderno 1, quais são os marcos legais do novo ensino médio. Um outro elemento, capítulo, trazido no caderno 1, né, que traz as disposições gerais, é uma discussão sobre as múltiplas juventudes do ensino médio. E aqui contempla a diversidade como princípio formativo. Por fim, neste capítulo 3, traz um breve diagnóstico com as causas de evasão e as especificidades do perfil do sujeito do ensino médio, né, no contexto do estado de Santa Catarina. O caderno 2 vai tratar da formação geral da educação básica, né? Traz os textos da formação geral básica por área do conhecimento do currículo base do ensino médio do território catarinense. Assim é que apresenta primeiro a formação geral básica, né, a partir da Lei 13.415 do ano de 2017, que altera a LDB e que vai provocar mudanças, né, importantes no que diz respeito ao ensino médio. A primeira delas é a ampliação da carga horária mínima anual de 800 para 1.000 horas, no prazo de 5 anos. A segunda alteração, né, no ensino médio foi a definição de uma nova organização, que vai, então, contemplar, né, as áreas de conhecimento e os componentes curriculares já previstos na BNCC. Assim é que, na formação geral básica, né, também trazendo e contemplando as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, na resolução, por meio da resolução número 3 de 2018, as 4 grandes áreas do conhecimento, que são as linguagens e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, as ciências da natureza e suas tecnologias, e as ciências humanas e sociais. O caderno 3 vai trazer, então, a parte flexível do currículo. Na verdade, é apresentado, né, se configura o caderno 3 num portfólio de trilhas de aprofundamento, que fazem parte dos itinerários formativos do território catarinense. Assim aqui são apresentados, né, enquanto capítulos da parte flexível do currículo no caderno 3, as trilhas de aprofundamento na área de matemática e suas tecnologias, as trilhas de aprofundamento da área de ciências sociais, humanas e aplicadas, as trilhas de aprofundamento da área de ciências da natureza e suas tecnologias, as trilhas de aprofundamento da área de linguagens e suas tecnologias, as trilhas de aprofundamento integradas entre as áreas do conhecimento todas, e ainda as trilhas de aprofundamento da educação técnica e profissional. O caderno 4, né, traz também a parte flexível do currículo e traz outros elementos enquanto portfólio, né,
dos componentes curriculares eletivos que fazem parte dos itinerários formativos do território catarinense. Assim, este caderno, ele contempla toda a regulamentação que o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina organizou, e aqui o destaque para o ex-secretário da Educação, Eduardo Deschamps, que foi ele, então, que organizou esse caderno sobre o novo ensino médio. Assim, então, é que eu concluo e finalizo a organização, a apresentação da organização do currículo base do ensino médio do território catarinense, como também a organização que eu apresentei do currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense. Neste momento, eu quero estender também a todos que estão assistindo essa live um convite para participar dos cursos preparatórios que eu e minha equipe estamos oferecendo, cursos preparatórios para o processo seletivo da rede estadual de Santa Catarina, relativos ao ano de 2022 e ao ano de 2023. Serão 2 cursos, um curso de conhecimentos gerais, onde serão tratados toda a legislação nacional e legislação específica do Estado de Santa Catarina, como também os documentos, como a proposta curricular de Santa Catarina e o currículo base da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio do território catarinense. O segundo curso é um curso de redação. A redação, ela é a novidade no processo seletivo deste ano. Por isso, também, um curso organizado para contemplar essa necessidade que os professores estão tendo na preparação para o processo seletivo da rede estadual. Esses 2 cursos estão sendo apresentados, eles vão iniciar imediatamente, já agora na semana que vem, e assim que sair o edital, as adequações elas serão feitas. Os 2 cursos também oferecem certificado, o foco na resolução de questões da banca Selecom, apostila, slides, resumos e simulados. Não perca esta oportunidade. Muito obrigada a todos.